noite para todo mundo. Lembrar vocês da participação de vocês ao vivo aqui na live, fazendo alguma pergunta, tirando uma dúvida, porque hoje a gente está com um parceiro muito legal, ao farmacêutico aqui, a farmacêutica Lilian está com a gente. Eles vão dar de brinde para vocês. Aí vão ser 2 sorteios dessa vez. Vamos ver quem vai ser os felizardos. Mas eu preciso que vocês participem, perguntem. E coloca o arroba de vocês, né? Então um exemplo, né? A Thaís, ela tá aí, ela coloca arroba Tatá. Já vou colocar aqui no sorteador ela, né? Então, preciso que vocês coloquem os arrobas que ficam mais fácil pra gente colocar depois o sorteador no final da live, tá bom? Então, façam as suas perguntinhas. E aí, Rê? Oiê. Lilian, tá escutando a gente? Rê, a Lilian falou que travou. Travou eu pra você aí também? Não, eu tô te ouvindo, mas é que eu não tô te vendo, né? Entendi. Ela falou que travou aqui. Pessoal, dá só um oi pra gente, alguém, que tá tudo bem vendo nós duas, se vocês estão escutando nós duas. Então tá bom, então. Então vamos lá, então, né, Rê? Já são 8h02, bora começar? Bora. Então vamos lá, pessoal. Uma boa noite para vocês. Vamos desvendar aí os mitos e verdades sobre os florais, né? Mais uma terapia integrativa aí que tanto eu como a Rê gostamos muito de utilizar. A gente sabe que hoje tem bastante tipos de florais, né? A gente vai falar um pouquinho disso com vocês. Mas vamos lá. Então eu sou a Fernanda Carolina, sou médica veterinária, sou formada pela Unimes em 2012, sou pós-graduada em terapias vibracionais quânticas, sou pós-graduada em acupuntura. Somos, eu e a Rê, estudantes aí nos aperfeiçoando na fitoterapia chinesa e brasileira, né, na MTC, que é a nossa paixão. Alguns cursos de extensão aí em aroma, cromoterapia, moxaterapia, Conindu, cannabis medicinal, e aí a gente vai ficar aqui falando, né, porque, como vocês sabem, a minha paixão é a terapia integrativa holística, né, e quanto mais a gente poder integrar e poder bater esse papo com vocês aqui, eu e a Rê vamos estar sempre disponível. Rê, apresente-se. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Renata da Lavalha, eu sou professora de formação inicial e mais tarde fiz veterinária, né? Na veterinária já trilhei meu caminho toda na medicina integrativa, desde o primeiro ano faço curso de medicina integrativa, me formei em medicina chinesa, né? A técnica de acupuntura, de moxa, de gua sha. Ele fui complementando com alguns cursos de florais, de cromoterapia, de radioatividade. Essa vai subir. Inclusive, gosta muito de estudar. Então, a gente acaba um curso, não acaba um curso e começa outro. E agora também nutróloga e estou me formando na pediatria. Então, alguns caminhos aí bacanas dentro da medicina integrativa que amplia bastante o nosso olhar, né? Que é bem bacana. Sim, com certeza. A voz da Rê sumiu para mim, sumiu para vocês também? Hoje eu acho que a internet está com um tchutchu aqui. Tá me ouvindo, Fê? Agora eu tô. Tá. Então, vamos lá, vamos de acordo com a internet. Então, vamos conversar hoje. Então, bora lá. Então, pessoal, para a gente falar de floralterapia, independente de qual ramos vamos seguir, né? Se é Bach, se é quântico, se é mineiro, se é São Germain, o pai aí dos nossos florais é Eduardo Bach, né? Para quem não conhece. Pessoal, eu vou ficar um pouco olhando também, desculpa, para a tela, porque tem muita gente que é envergonhada e não faz pergunta aqui e fica me mandando pelo WhatsApp. Então, eu tô com a outra tela aqui, eu vou lendo e vou falando com vocês, tá? Senão fica parecendo que eu tô alheia a vocês. Então, vamos lá. Então, Eduardo Bach, né, para quem não conhece, ele foi um médico inglês. Ele era especializado em bacteriologia, imunologia e saúde pública, né? A gente fala que ele é o pai aí dos nossos florais, né? Tudo começa ali por ele, né? Uma informação, não sei se vocês têm, que é bem interessante, ele trabalhou na Segunda Guerra Mundial, né? Na Primeira Guerra Mundial, desculpa. E foi ali que ele começou a perceber e a observar em mais de 400 pacientes ou mais que isso, que quando aquela pessoa, tinha alguma doença ou alguma coisa acontecia com ela, nem todo remédio
né, que era dado para um, era dado para outro, tinha a mesma resposta. E ele percebia que aquelas pessoas, as emoções dela, o que elas estavam sentindo, seja raiva, seja uma emoção boa, influenciava nisso. Ele começou a falar, opa, eu acho que tem alguma coisa aqui diferente que está acontecendo, né? Diferente daquela medicina, né, que a gente vê ali da faculdade, como eu e a Rê também vimos na faculdade, quando a gente olha para o cachorrinho e fala, opa, acho que tem um jeitinho melhor aqui da gente poder auxiliar, e é assim que a gente acaba entrando na integrativa, mesmo se apaixonando. Ele começou a pesquisar e querer saber mais e mais como ele poderia estar atuando. Como ele era homeopata, né, e seguia aí o pai da homeopatia, porque quem não conhece, é Samuel Hahnemann, né, ele começou a pesquisar como que as plantas, as flores, né, o que tinha ali de diferente que ele podia estar utilizando, já que a homeopatia também vem dessa parte, né. Ele ficou doente, teve uma época, e quando ele ficou doente, os colegas chegaram para ele e falaram que ele só tinha 3 meses de vida. Ele pegou toda essa informação e falou, não pode ser. Eu com tanta coisa para auxiliar as pessoas, para auxiliar o mundo, para a humanidade, afinal fiz medicina por tanto amor, eu vou pesquisar. E ele se enfiou lá no cantinho dele, no laboratório, começou a pesquisar, a estudar, começou a jogar, vamos dizer assim, né, pensamentos positivos de cura, disso, daquilo, e ele acabou se curando, realmente. Aí ele foi, né, para estudar para dentro de um instituto de homeopatia. Ele falou, agora é isso que eu vou começar a fazer. Daqui a pouco eu dei um clique nele, isso eu tô falando rapidamente, né, gente? Senão a gente fica aqui a noite inteira. E ele falou, quer saber? Se eu quero tratar, eu tenho que sentir em mim, eu tenho que saber os efeitos colaterais disso. Largou tudo, foi pro meio do campo, pro meio do mato, e começou a saborear, né, a sentir o que os efeitos colaterais dessa planta, daquilo ali, daquela flor, o que poderia, né, trazer para ele. E ele foi entendendo que existiam efeitos colaterais, sim, que eram os efeitos bons e eram os efeitos ruins, e ele começou a estudar isso sem parar, e a gente chega rapidamente falando, né, ele percebe que a mente, né, os estados negativos da gente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, realmente influenciam naquilo que acontece no nosso corpo, né. Então ele começa a ver que a doença e o doente tem ali uma ligação, e ele, após esses estudos com essas plantas, essas flores, ele descobre as 38 essências florais que a gente sabe que existe, né. E de lá, a gente começa a ter as outras terapias florais, como eu falei, Saint Germain, né, as flores de mineiras, tem tantos, tem vários, né, os quânticos também que tem o mesmo pensamento, mas muda alguma coisinha que a gente vai conversar no finalzinho também, mas ele é o nosso grandioso pai da homeopatia. Da homeopatia não, desculpa, da floralterapia. Não deixa também de ser, de trabalhar na homeopatia, mas na homeopatia o pai é o Hahnemann, né. Mas o Rê, resumidamente a história de Bach, porque é gigantesca, né, como eu falei, o que a gente pode começar falando aí dos florais aí? Como é que você define os florais e os objetivos dele? Fala um pouquinho, senão eu não paro de falar. A gente quase não gosta de falar, enfim. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o uso dos florais. Os florais, eles trabalham com uma energia extremamente sutil. A flor, se a gente pensar na constituição de uma árvore, de uma planta, né? A flor era a parte mais sutil da planta. Tanto pela sua beleza, pela sua leveza, quanto pela sua comunicação energética com o cosmos, né? Ela é extremamente delicada, ela precisa de todo um contexto para florir. E as flores, elas trabalham as mesmas emoções, extremamente sutis, né? São emoções que a gente tem as emoções básicas, né? E a gente vai derivando aí sentimentos e sentimentos em cima dela, deixando mais complexa, né? E aí são nesses sentimentos, nessas emoções e nesses sentimentos, derivados dessas emoções, que os florais atuam. A partir dessa ação nesses sentimentos, a gente consegue moldar posteriormente, por conta de uma organização energética, a parte física. Mas é bem importante dizer que os florais não trabalham no físico, eles trabalham no emocional, no energético, extremamente sublime. Muitas doenças, assim como a medicina chinesa diz, né, estuda sobre isso e fala sobre isso, na verdade estuda não, fala sobre isso, né, a gente estuda, de que muitas vezes a doença ela vem de fora para dentro, né? As emoções é que afetam a organização de um sistema, um equilíbrio,
E aí, posteriormente, os órgãos vão sendo afetados também por conta dessa desorganização. Se uma máquina não funciona direito, ela vai quebrando as peças porque vai ser sobrecarregada, né? Então, Sim. os florais, eles atuam nessa parte mais sutil, mais sublime. E aí é bem importante entender o mecanismo dele, né? Como que ele acontece, como que é esse tratamento. Eu sempre falo, né, Fê, que o tratamento com floral, ele é um tônico para quem precisa, né? Então a gente tem lá questões mais depressivas, enfim, que precisa desse a mais, né? Desse plus, então ele é um tônico. Ao mesmo tempo, ele é um relaxante para algumas situações de agitação, então ele consegue trabalhar esses equilíbrios. E eu nomeio muito o floral como um descortinador. Eu falo isso quando eu vou explicar o que é o floral para as pessoas. É como se eles tirassem a cortina da nossa frente e a gente enxergasse de cara quais são os nossos problemas, né? O que é que a gente tem que lidar. Até porque eu faço esse trabalho, né, que a gente já falou aqui, com a radiestesia. Então, a gente busca, né, pelas energias, as conexões da energia da pessoa com os florais, qual é o floral daquela pessoa. E a gente faz uma leitura, como uma leitura de cartas, que é o que o floral trabalha. E aí, nessa leitura, a gente entende que contexto é esse, a pessoa se identifica e está lá, está telado que precisa ser trabalhado. E aí a gente consegue, descortinando, a gente consegue ter a situação nas nossas mãos, ter a consciência, que é uma das coisas mais importantes, e intervir sobre isso. Falar assim, não, agora isso está na minha mão e eu quero que seja diferente. Até por isso, né, que muitas pessoas falam, a floral não funciona. Não vai funcionar para quem quer fazer a diferença, para quem não quer mudar. Porque tem Olha aí o primeiro mito. Então vamos lá no mito, né? Mito. Primeiro mito, o floral não funciona. Ele não vai funcionar se a gente não estiver pronto para usar o floral. Né? Acontece bastante. Pessoas que usam, eu mesma, posso falar por mim. Eu usei floral uma vez e não vi função nele. Foi um tempo depois que aí eu realmente senti, porque eu não estava pronta naquele momento, a minha cabeça não estava focada nesse trabalho. Né? Por isso que às vezes as pessoas falam que é um placebo, que não funciona, mas que ele descortina absurdamente. Ele te dá um up, te joga lá na frente para você dominar a situação, joga. Mas temos nosso livre-arbítrio. E olha aí que legal, né? O exemplo que você está dando. Você fez que nem o Bá, né? Ele foi lá, testou nele mesmo o que eram os efeitos, vamos ver se isso vai funcionar. Você teve um teste que não foi tão bom, parou, pensou e falou, opa, onde está o erro? Isso que é legal, né? Isso que é a ideia do tratamento, né? E assim, a gente precisa, eu acho bem importante entender o que está sendo trabalhado. Por isso que eu gosto do trabalho com a radiestesia. Porque a pessoa tem consciência de quais são as energias. Não é ela que chega para a gente e diz, olha, eu estou aqui, eu estou angustiada, eu estou ansiosa e eu quero alguma coisa para ansiedade. Tanto que aí vai e compra um floral só para ansiedade. Funciona? Funciona. Mas ele vai funcionar para 70%, 70% das pessoas. Por isso que é um trabalho focado, até pode ter a partir de um depoimento, mas um trabalho também pode a radiestesia, me leva ao foco do problema. Sim. A pessoa pode estar ansiosa e não sabe por quê. Você faz uma leitura e você mostra para ela, olha, essa situação da sua vida está trazendo um desarranjo. O que é isso? Puxa, é tal coisa realmente, é essa relação que eu tive lá atrás, é um sentimento assim, que está me desorganizando, eu não consigo lidar com isso. Então, opa, trouxe para o consciente, fica mais fácil de intervir, fica mais fácil de dominar. Sim, com certeza. O Rê, e aí, mais um mito, né, que o pessoal fala, né, a gente vai perguntar para você sobre a administração dos florais, né, e muita gente fala, quando eu vou tomar, não dá certo, não gosto, eu já começo a pensar, já o não na boca já começa a atrapalhar, né, mas brincadeiras à parte, como é que o floral pode ser administrado, Rê? Então, começa aqui um floral, você tem que querer o tratamento, né? Porque sim ou não? Não é porque ele é um placebo, é porque a gente corta os efeitos. Eu não quero. Não tô afim. Floral porque não vai funcionar. Então, a gente precisa primeiro, né, acreditar nesse trabalho. É porque, se a gente não acreditar, um monte de coisa não dá certo. É porque energeticamente você está afastando. E aí, na
administração desses florais. É bem interessante, porque a ideia do floral é a gente trabalhar pelo menos 4 vezes no dia um estímulo, né? É o que a gente pede. Toda vez que a gente toma o floral, é um momento de ser estimulado, é um momento de reflexão, é uma oportunidade de rever alguma coisa. E aí, quanto mais estímulos, melhor, mas também não adianta jogar tantos estímulos. Então, chegou-se que 4 vezes ao dia é um estímulo bacana para que a gente possa rever, né, reorganizar, repensar e fazer, dar um passo à frente. Aí você escuta muito assim, eu esqueço de tomar, tomo uma vez só, mas aí eu já tomo todas as gotas de uma vez. Não. Adianta? Não. Ele é um estímulo, ele é extremamente sutil. A gente coloca as gotas por conta de controle de um período, para a gente entender que naqueles 21 dias de reflexão, né? O famoso Sim. 21 dias, o tempo necessário para toda uma reorganização energética, né? Um repensar, um refazer, assim como Reiki, né? Tem todos eles, todas essas medicinas integrativas, né? Essas reflexões meditativas, elas precisam desse período, desse tempo para organizar, para mudança. Sim. Quantidade de gotas por frasco para a gente pensar nesse período. Agora, se é uma gota, 2, 3, 10, não importa. É um estímulo que é dado. Tanto que para animais a gente acaba dando menos, né? Dependendo do tipo de animal, porque a administração é mais difícil, enfim. Então não adianta tomar tudo de uma vez. Então, quanto mais estímulos naquele dia, se conseguir tomar a 4 vezes no dia, ótimo. Se não conseguir, uma vida difícil, né? Só consegue se eu tirar, se eu levar para o trabalho, né? Eu não consigo lembrar. Enfim, eu falo, toma pelo menos de manhã e de noite. Né? 30 horas que você chega na sua casa e na hora de dormir, coloca ele na sua rotina. Quem consegue colocar na rotina, coloca ao acordar, na hora do almoço, na hora do jantar, antes de dormir. Não sei se é isso que você perguntou, Fê, em relação ao uso, é isso mesmo? Isso, perfeito. Porque o pessoal tem muita dúvida dessa pergunta, né? Mas eu só posso tomar um dia, eu só posso tomar à noite, eu esqueço, eu faço... As pessoas já vão colocando tanto empecilho no tratamento, que eu sempre falo assim, mas, gente, qual a diferença do alopático, né? Cefalexina lá, de 12 em 12 horas. Se tomar errado, não vai fazer efeito, porque a bactéria tem um ciclo. Tá com muita dor, vai passar o anti-inflamatório de 8, de 12, de 6. Se tomar errado, não vai fazer efeito, né? Então, assim, é aquela coisa, não é só na nossa homeopatia, na parte, a alopatia também tem isso, né? Da pessoa às vezes falar, tomei um antibiótico, não fez efeito, mas tomou errado por quê? Fez como, né? E dentro das nossas terapias integrativas, tudo tem que ser feito também, tem um porquê de como está sendo feito. Isso é muito importante, né? O Rê, e pegando o gancho disso, então, assim, como que você especifica como os florais, nesse caso, assim, de Bach, como eles atuam no nosso organismo e no organismo dos animais? Rê, tá aí? Não tô te escutando. Aí, voltou, tá me ouvindo? Voltou. Você me escutou? Acho que é você que tá cortando, Fê, que a Lilian falou que cortou, eu acho que é você o seu sinal. O meu aqui tá... Você escutou o que eu falei agora? Agora, que eu tô falando como eles agora, atuam no organismo? Não, tá então, cortando. Falando assim, explica como que eles atuam no organismo de uma forma... Tá me escutando? Eu vou tentar falar aqui, acho que eu entendi o que você quer perguntar. Vamos lá. Então, os florais, eles vão atuar, como eu disse, de uma forma energética, né? Então, a ideia é que essa informação sutil da planta se conecte conosco, né? E que, energeticamente, esse energético afeta o físico também, uma reorganização, faz uma limpeza desses sentimentos. É como se a gente fizesse quando a gente pensa na vou continuar aqui. Então, a gente vai fazendo uma limpeza energética com as cores, limpando o nosso corpo. Alguns florais fazem esse processo. Então, eles vão, com a energia da flor, ela vai fazendo a remoção das energias mais densas, né? Limpando esse corpo como um todo. Algumas outras flores, elas vão ativar o nosso sistema. Então, elas chegam a ativar um movimento, um sistema simpático ou um sistema parasimpático, fazendo um processo de relaxamento ou fazendo um processo de ativação para que a gente tenha
maior desempenho, que a gente esteja melhor, se sinta melhor, ativa todos faz liberação de neurotransmissores, liberação de hormônio, porque a gente atua no bem-estar também, né? Então, toda essa movimentação energética, ela vai atuar diretamente no nosso sistema, né? No nosso sistema simpático, parasimpático, hormonal, endócrino, e vai se reorganizando como somatização. Então, nesse trabalho somatizado do energético para o físico, ele vai atuar no físico também. Então, ele vai conseguir transformar as doenças físicas, porque eu reorganizei um estímulo energético de todos aqueles órgãos, de todo aquele corpo, de todo aquele funcionamento da distribuição de sangue, enfim, no contexto geral. Sim. E aí, Fê, consegue estar falando de novo? Oi? Tá de novo aí? Tô aqui. Deu pra falando... Deu sim. E para falar, e assim, hoje o mundo tá muito com pressa, né? Tá todo mundo com pressa. Todo mundo tem pressa de melhorar, pressa de conseguir, pressa de ganhar. E a gente escuta muito. Quanto tempo demora para fazer efeito? Vai demorar muito? Muito. É rápido. Vamos sarar rápido? Meu cachorrinho vai amanhã tá bem? Fala um pouquinho disso pra gente também, né? Quanto tempo demora para um floral fazer efeito? Então, voltando até um pouco, que eu ia falar e acabei esquecendo, quando as pessoas tomam menos, ai, doeu, escapou um A aqui, não é não, é menor, pelo amor de Deus, sem querer. Quando a pessoa, pelo amor, isso não dá. Quando a pessoa toma menos vezes, vai funcionar? Vai, só que a gente tem menos estímulos, então é possível que eu não tenha toda aquela capacidade que poderia ter, né? Isso é muito relativo, né, Fê? Porque, assim, às vezes a pessoa tem aquela condição na rotina dela de tomar só duas vezes por dia, mas ela está dedicada àquilo. Existe uma questão Sim. energética muito mais forte. Então, Sim. ela vai ter mais efeito do que aquela pessoa que toma 4 vezes, mas que não está muito se preocupando em fazer parte desse processo, né? Sim. Então, isso é muito relativo. Mas se a gente pensar, logicamente, quanto mais estímulo eu tiver e mais contato eu tiver, vai funcionar melhor, né? Agora, em relação ao tempo, é bem interessante essa questão de tempo, porque também é pelo mesmo motivo. Muitas vezes a gente tem pessoas que tomam, né, os 21 dias, todas elas até hoje, Fê, falando de pessoas, né? Eu posso falar mais de pessoas do que do animal, porque a gente depende da pessoa falar sobre o animal, né? E eu uso, para falar a verdade, eu uso pouco em animal, são algumas situações que eu uso, a maioria é com as pessoas. Então a gente cuida do ambiente para que esse animal tenha melhoras, esse ambiente estando melhor energeticamente, esse animal para de desenvolver os problemas. E eu costumo cuidar dos animais de outra forma, com acupuntura, com fitoterapia, enfim, enquanto eu cuido dos tutores consultorais. E aí eu sempre escuto dos tutores que mudanças tem. As mudanças acontecem nesses 21 dias. Dificilmente alguém diz que não tem mudança nenhuma. Mas tem pessoas que, às vezes, na primeira administração, no primeiro dia, diz que teve diferença. Aí a pessoa me manda mensagem assim: é possível já ter mudado assim no primeiro dia? É possível. Acontece bastante com o animal. O animal acontece mais, as mudanças mais rápidas, né? Porque as emoções são muito mais simples. Então, a às vezes se surpreendem, né, de que seja tão rápido. Nossa, mas pode ser assim mesmo. Com cachorro é muito legal, porque cachorro gato, né? Porque Sim. a pessoa fala assim, nossa, mas é possível que eles já tenham mudado de comportamento desse jeito? Então, sim, acontece muito. Sim. E a gente também. Porque na gente é muito relativo, porque tudo depende do momento que a gente está, o quanto a gente está querendo a mudança, né? Não tem como a gente nomear quanto tempo isso demora. A ideia são os 21 dias de reflexão, de reorganização, de transformação. Para na primeira leva de florais, eu faço uma vez só e não preciso mais. Depende de você. Eu sempre falo, a pessoa é que vai rever. O animal a gente discute junto. Agora a pessoa, ela fala assim, eu vou tomar isso, depois eu não preciso tomar mais. Olha, depois você vai me procurar de novo, a gente vai rever a sua avaliação, eu vou dizer para você o que ainda tem a se resolver, até porque se depender a gente faz isso na vida, né, Fê? Igual a psicoterapia. Sempre a gente vai ter alguma coisa para melhorar, né? Então eu vou voltar. É que até depende do que te incomoda demais, né?
Então, tem pessoas que chegam num ponto e falam, eu tô bem assim, tá legal, ótimo. E aí vem me procurar depois de novo. Mas tudo depende de onde você quer chegar. E tem pessoas que tratam uma vez só, então ok. Tem pessoas que tratam por muito tempo, por assim, a gente vai reavaliando, resolve uma coisa aqui. É bem interessante que na próxima avaliação já não aparecem mais as coisas que foram resolvidas, mas surgem as outras que estavam camufladas, né? É bem interessante esse processo, bem bacana. Né? Aquela coisa da acupuntura, tudo depende. Porque realmente é relativo. Tudo que é energético é relativo, porque depende de uma intenção sua, depende de uma conexão, de uma reflexão, de um querer Sim, fazer diferente, né? sim, sim. Ô, Rê, Daí vem fazer o uma risco pergunta. de não funcionar. Rê, a Lilian está perguntando pra gente, a Lilian é a farmacêutica, lá da farmacêutico veterinária, né? E ela está perguntando aqui para nós se a gente tem alguma objeção ao uso do brand como veículo. Você quer falar ou falo eu? Fala você, eu não uso nada alcoólico para animar. Eu não gosto, na verdade, nem para animal nem para pessoas, né? Porque Uhum. às vezes, né, a pessoa tem alguma coisa a mais que deixou de falar ali, uma pressão alta, alguma coisa assim. Eu, particularmente, eu não gosto, né? Eu sempre uso não alcoólico. E você? Eu uso sempre o alcoólico. Em alguns casos, que é tão assim, né? Depende da sua realidade, da sua clientela, do seu trabalho, do que você teve de resposta, né? Mas é bem importante o que ela colocou, porque assim, eu uso praticamente sempre o alcoólico, até porque eu faço as manipulações muitas vezes, Por né? causa da diluição, E porque fica mais seguro, né, da não proliferação, é difícil lidar com a glicerina, enfim, não gosto do álcool, do vinagre também, não é bacana para administração, eu faço o alcoólico. E aí, o que eu faço no alcoólico? No animal, eu não coloco, na verdade, desculpa, do animal eu não faço alcoólico, do animal eu coloco só na diluição de água, tá? E peço para deixar na geladeira. O do quando o humano tem alguma alteração, eu sempre pergunto se toma alguma medicação, né? E aí eu peço para que eles façam a diluição ainda em água antes de tomar, né? Nesses casos. Por que eu gosto do alcoólico, principalmente em humano? Em alguns casos eu uso no animal também, só que eu peço para diluir na água antes, por conta do sim, yang. Muitas vezes a gente precisa desse yang, precisa desse encorajamento. Então eu preciso do álcool, ele vai me ajudar, né? Dentro da questão energética, da medicina chinesa. Eu também uso álcool por conta disso. Não são muitos os casos, a maioria eu não uso, a maioria eu peço para colocar na geladeira, e eu então peço para fazer a diluição com o álcool, e nesse caso dos humanos. A maioria dos humanos eu uso sempre o álcool. Eles mesmos remetem se gostam ou não. Se não gostam, eu peço para deixar na geladeira, mas é que eu faço sempre porque é difícil para o humano ficar na geladeira com floral, que ele precisa tomar, né, durante o sim. dia e trabalho. Então, essa é a minha rotina. Mas já teve casos de animal que vomitou por causa do álcool. Por isso, inclusive, que eu parei de usar o álcool na manipulação. Muitos casos, não foi um só, foram vários, que vomitou ou se sentiu meio mal, porque para eles é forte, apesar de ser pouquinho, né? Então, aí eu parei de utilizar com os animais dando direto. Aí eu passei a usar só na diluição de água ou só com água na geladeira. Certo. Respondido, Li. Lilia, fica à vontade aí, se você quiser conversar com a gente também, colocar Pode suas experiências, perguntar. o que você tem Vamos, visto, fica à vontade. vamos perguntando também o pessoal que está na live para a gente poder fazer. Tem uma pergunta aqui que veio a envergonhada do WhatsApp. Ela está perguntando aqui, então, quem pode tomar florais, né? Acho que ela está falando assim, animal, pessoa, né? E se existe efeitos colaterais, mas não acho que não é efeitos colaterais do brand que a gente está conversando, é efeito colateral mesmo, igual medicação, né? Ai, toma, dá uma tontura, ai, toma, dá alguma coisa. Fala um pouquinho aí, Rê. Todos podem, todos os seres vivos podem tomar, né? E aí, nessas condições que a gente está conversando. Quais são os efeitos colaterais? Muitas vezes eu escuto, né? As pessoas falam assim, nossa, mas eu fiquei meio enjoado, então eu fiquei sonolenta, ou me deu uma ativada. Esses são os efeitos colaterais, são os efeitos esperados, né? A maioria Sim. deles são efeitos esperados. Então, aconteceram já situações de uma diarreia rápida, né? Tanto em cão quanto em humanos. Aconteceu
vômito em humanos, mas aí eu associei mais ao álcool e comecei a tirar, né? Mesmo que tenha sido um efeito purgativo, eu achei melhor ter esse cuidado. Mas pode ter sido só um efeito purgativo. Então, acontecem alguns efeitos purgativos com floral, efeitos calmantes, quando a gente espera mesmo, a pessoa fica mais tranquila. É muito engraçado que ela fala assim, nossa, hoje eu quase respondi pro meu marido e eu consegui me segurar. É muito interessante os relatos, eu curto muito essa conversa, né? A pessoa consegue lidar de uma forma diferente com o animal, às vezes é aquela coisa de a preocupação excessiva e consegue dar uma acalmada. Então, em relação aos efeitos colaterais, eu não vejo efeitos colaterais deletérios, a não ser efeitos consequentes de um processo purgativo. É que é legal falar pro pessoal, né, Rê? Que às vezes o pessoal vê a gente falando aqui e fala, meu Deus do céu, mas esse efeito é um efeito colateral. Mas é que assim, pra gente da medicina tradicional chinesa, principalmente, né, quando a gente fala de integrativo, a gente tá juntando tudo. Essas coisas que a gente às vezes acha que é ruim, né, que é esse purgativo que a Rê tá falando, de colocar pra fora, pra nós é muito maravilhoso que isso aconteça. Porque realmente é isso, é colocar pra fora. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, na acupuntura. Eu falei outro dia isso, o pessoal falou, ah, é verdade, sangrou, pôs lá com a agulhinha e sangrou aquele ponto, né? Desde colocado no lugar certo e tudo, poxa, legal, sangrou, colocou pra fora, foi embora aquela estagnação que tava ali, aquela energia. Então, quando a Rê fala que tá purgando, tá colocando pra fora, que é um efeito colateral pra nós comum, é isso. É porque o nosso organismo, vamos dizer assim, vamos dizer não, o nosso organismo do animal respondeu bem e tá colocando pra fora isso. Eu gosto muito de usar florais, de baios quânticos, tanto em humanos como em animais. Eu uso bastante em animais também, e eu tenho uma resposta bem legal, Rê. Então, um efeito colateral que todos, né, a maioria relata é o sono. Ai, o Totó tomou o floral, acabou de tomar o floral, e ele caiu de sono. Será que ele tá sedado? Será que a pessoa fica entre desespero? Não, é porque houve um relaxamento, né? Eu acho legal, porque ele respondeu aquilo. E assim, acho até, na minha visão, né, nos meus tratamentos, que eles respondem muito rápido, né? Às vezes gatinho também responde muito rápido também. Eu gosto bastante de usar florais, os jibá, né, nos animais. Eu tenho uma resposta bem legal, desde quando eu comecei, fiz o curso. Então eu tenho muito isso, dormiu muito, tá mais quietinho, tá mais calmo. E às vezes a pessoa te procura por isso, né? Porque o animal é muito agitado, hiperativo e tal. Aí eu olho e falo, mas gente, não era essa a ideia. Não era acalmar, né? Que nem a criança espoleta, tal, não sei o quê. Aí às vezes fica calmo, fica quietinho, fica procurando, né? Mas meu Deus do céu, tá muito calmo, tá muito quietinho. Mas é a resposta que às vezes a gente tá esperando ali, que às vezes aquilo não é como a gente tava vendo na aula, né? É da mente, né? Aquela mente às vezes tá um pouquinho perturbada ali e ela tá precisando dessa ressonância ali, né? De se acalmar, certo? E é muito legal, né, Fê, que principalmente criança e animal, né? Os tutores relatam muito que eles esperam a hora de tomar as gotinhas. Sim. E eles ficam, a hora que vê que pegou o potinho, eles ficam lá esperando para tomar uma gotinha. É muito legal. É E muito aqui em casa legal. também eu cuido das meninas, né? Apesar de que eu devia cuidar muito mais, mas eu cuido de vez em quando com as meninas. E aí, esses dias mesmo, a Isa estava ruimzinha, e aí eu fiz o floralzinho para ela e para mim, né? Que a gente sempre tem que trabalhar os dois, mãe e filho, né, Fê? Vamos falar Sim. sobre isso. Próxima live, binônimo mãe e filho. E aí a gente fez o floral e ela que lembrava, ela falou, mãe, a gotinha, mãe, me dá a gotinha de flor. E aí a gente pegava lá na geladeira, né? Ai, tá geladinha a gotinha de flor. E Então, os eles sabem que animais? faz bem, né? Sim, os animais, o tutor relata que vai atrás da gotinha, fica esperando, né? A minha cachorra, né, tem uma labradora, a Dara, eu falo que ela é meio hipocondríaca, né? Tudo ela espera ali para tomar o remedinho. Daí a gente faz uma brincadeira com ela ali, que desde pequenininha, que é o remédio do anjinho, aí ela para e fica lá com a boquinha esperando para tomar. É muito bonitinho. E não só ela, como os pacientes que eu tenho, o tutor fala, ele veio atrás para pedir, né? Ele quer, né? Ele tá, porque ele tá vendo, né? Aquilo que eu amo, né, nos pacientes animais, né, que eles não têm uma coisinha, né, que chama o livre-arbítrio, né, Rê? Então, aquele não que a gente falou lá no começo da live, né, não vai dar certo, não, eu falo assim, por mais que o tutor ponha na boca e fale, não vai dar certo, dá. Graças a Deus dá. E eles recebem com uma eficácia tão grande, assim, que a gente consegue ver a resposta e às vezes a pessoa fica de boquinha aberta, né? E é legal porque às vezes chega para nós e fala, dá para passar uma gotinha dessa para mim também? Dá um auxílio aí que eu tô precisando.
Você sabe, Fê, que agora há pouco eu tive uma paciente que quando eu faço avaliação, eu já faço a família toda, né? Porque aí eu já Sim, pego a conexão com todos e digo da onde essa energia tá vindo, né? sim. E aí a pessoa falou assim, por enquanto pode ser só pro cachorro. E aí fez, viu a resposta no cachorro e me procurou de novo. Agora você pode fazer para mim? Então isso é Claro, muito legal. Aí você muito vê que legal. eles percebem, né? Sim, Agora, outra coisa também, Fê, que a gente não falou lá atrás, é a questão do tempo, né? De mudança. A gente pode ter mudanças muito grandes, muito boas, porém, existe uma outra questão, que eu lembrei disso por causa dos animais. Os animais, eles conseguem fazer essa mudança muito rápida, porém, eles são afetados muito rápidos também, muito rápido pelo externo. Então, eles podem descompensar da mesma forma que eles compensaram, por questões sim, energéticas, né? E aí a gente usa o floral, isso acontece muito, a gente, né, a pessoa usa o floral, a gente mesmo, eu mesma já passei por isso, a gente usa o floral, fica super bem. Aí faz o raio da conexão de novo com alguma coisa que não faz bem pra gente, né? Vai lá pro olho do furacão e aí descompensa todinha e perdeu todo o trabalho com floral. Perdeu porque aquilo tá instável. Você tem alguma sim, coisa a resolver. E aí você vai e se joga de novo em algo que está sendo trabalhado ainda, né? Por exemplo, uma aceitação de algum trauma na infância, alguma relação dessa mãe com filhos, enfim. Isso é delicado, ele está sendo trabalhado e você está se limpando. E aí você vai e se joga naquele contexto que te faz mal. E aí isso volta à tona de novo. Então sim, vai ser um trabalho sem fim. Então a gente tem que ter esse cuidado de que a gente tem que ter consciência daquilo que está nos fazendo mal e buscar mudar a forma de lidar com aquilo, porque senão vai voltar. É simples isso? Claro que não, né? Eu acho que é um dos desafios maiores da nossa vida é a gente ter esse aprendizado de lidar de formas diferentes. Posso falar por experiência própria, né? P sim. também. Por mais que a gente tente, claro que a gente cai. Mas Claro, a capacidade da terapia floral, né? Esse processo reflexivo, de limpeza, de reorganização, de buscar, né? Eu tenho um dos florais, eu trabalho com florais de Saint Germain bastante. E um dos florais de Saint Germain chama Poaia Rosa. Ele é um floral do amor incondicional, o amor de mãe, o amor materno, o amor de Maria, o amor divino. Ele traz tanto conforto, tanto acalento, é muito gostoso sentir ele, sabe? Então, às vezes a pessoa só precisa disso, é como se desse um abraço. E a pessoa precisa desse abraço para ser confortada e conseguir pensar de uma forma diferente. Então, é sim. muito bacana, é muito lindo a energia das flores, é um Mas contexto assim especial. e é importante também que as pessoas entendam, nesse mundo louco que a gente vive, serve para mim, serve para você, serve para todo mundo que está aqui, que esse acalanto é muito importante, a gente tem perdido muito isso, né? A pressa de tudo, a pressa. E às vezes, as flores, né, a própria aromaterapia, ali sentir um cheiro, alguma coisa, ou floral, seja o que for, a gente precisa às vezes dar uma paradinha e deixar que esse processo aconteça, porque a gente tem que entender que esses processos da mente, né, como o Bach falou ali, o estudo dele, é o que leva às doenças, né? Leva as nossas doenças e os animais captando, como a gente já falou várias vezes aqui, essas influências energéticas, né, Rê? Então a gente precisa sentir, né, quando a gente está tomando fazendo uma terapia floral, quando a gente está deitado numa maca de acupuntura, ou seja, qual outra terapia integrativa você for fazer, você precisa se abrir ao sentir, ao querer se tratar, né, ao querer, é o que eu falo, a palavra cura, a gente procura muito a palavra curar, né? Mas, na verdade, curar, o que é curar, né? A gente precisa passar por um tratamento, e às vezes a gente não vai ter ali a cura da doença, mas a gente vai ter ali a estabilização, o equilíbrio, né? Então, às vezes, pegar um exemplo, um paciente diabético com a insulina altíssima, tomando, às vezes, insulina, poxa, a gente sabe que a gente não vai curar a diabetes, mas a gente sabe que a gente vai manter aquele paciente bem, né? Ele, de repente, tirando até uma insulina, de repente, dele aos poucos, né? E ele ficando ali com a medicação. É sempre válido lembrar que as terapias integrativas, né, Rê? A gente sempre bate nessa tecla. É integrativo. É para integrar ao tratamento médico convencional. É para um estar auxiliando o outro e trazendo os benefícios de cada um. Então, assim, parar com essa coisa, né, Rê? As pessoas procuram muito a cura, o melhor, isso e aquilo, mas às vezes o melhor, às vezes a gente tem que ver ali, de repente,
no que está um pouquinho fora, né, da casinha ali, porque às vezes o melhor está ali, né? Manter o equilíbrio é o que a gente quer, mas nem sempre a gente consegue manter esse total equilíbrio. E a gente precisa começar a perceber isso dentro de nós, né? A gente acalmar um pouco a nossa mente, não é? E a cura imediata, né? Porque aí você fala assim, eu quero um floral para baixar minha ansiedade. Tá, tudo bem. Eu posso te dar um ansiolítico, né? Para baixar a ansiedade, ele vai ficar só na hora que tiver com ansiolítico é que vai baixar. Agora, o floral, ele vai fazer você repensar o que está causando sua ansiedade. Enquanto você não conseguir repensar isso, até porque a ideia de Bach, né, Fê, era que cada um tivesse a sua farmacinha. Então, aqueles sentimentos mais difíceis que cada um teria de lidar, você teria um floral para te ajudar naquele momento daquela reflexão, né? Sim. Consequentemente, auxiliaria no físico, né? Então, eu acho que, pensando nessa ideia do bar, é um trabalho contínuo, porque é um trabalho de organização energética. E a gente se organiza constantemente frente aos desafios que acontecem na nossa vida, né? Então, eu falei que é igual a psicoterapia, passaria a vida toda tomando floral. Sim, com certeza. E aí a gente vem com aquela pergunta, né, Rê, que todo mundo quer fazer, qual a diferença de quânticos e Bach, né? A gente escuta muito o pessoal falar. Eu sempre falo que... eu adoro os quânticos, eu amo Bach, amo. Os quânticos estão na minha vida também diariamente, sou apaixonada por eles, depois que eu tive esse contato, não consigo ficar sem eles, né? E aí vem aquelas perguntas, mas qual a diferença do quântico, qual a diferença do Bach? Na verdade, todos trabalham com energia, né? Como a gente sempre fala aqui, a energia são as frequências das flores, né? Mas a grande diferença, tá, Rê, que os quânticos, né? Eles trabalham a energia vital e sutil, né? O Bach, ele fica mais na emoção, naquela coisa assim, eu estou com gastrite, né? Então a gente vai tratar a emoção da gastrite, né, na parte emocional, para poder ali auxiliar naquele tratamento da dor ali do estômago. O quântico, ele vai fazer o quê? Como ele atua por ressonância eletromagnética, né? Então, qual que é a diferença, vamos lá, ali do floral mesmo? O Bach, ele é diluído em álcool, né? Ele tem uma outra forma de ser feito, realizado, né? Na parte solar, tudo dele lá, como ele é utilizado. O quântico, ele passa por uma tecnologia quantum Health, né? No caso, por exemplo, eu uso muito da Physioquantic, onde eles conseguem colocar dentro da molécula da água, por isso que eu gosto dos florais. Já tenho esse hábito do não alcoólico, né? Porque o quântico vem disso. Aquela informação é colocada na molécula da água. A gente sempre fala aqui que as frequências vibratórias, né? Se a gente pudesse pôr ali uma aguinha, né? Uma aguinha que a gente falou mal aqui, uma aguinha que a gente falou bem aqui, olhar no microscópio, a gente vai perceber que essa tem uma formação bonitinha, a que falou bonitinho, e a que falou feio ficou feinha, porque existe uma frequência. Essa frequência que tem das flores, dos íons, enfim, elas são colocadas nessa molécula de água e ela vai ser carreada e ela vai conseguir chegar dentro de órgãos e células, né? Ela mais ou menos vai atuar como uma oligoterapia, né? Ali ela vai ativar através dessa frequência floral, vibracional, né, harmonizadora, fazendo com que você dê um start para aquela célula que está desequilibrada, né? Então, pegando o exemplo lá do paciente diabético, ele vai tomar o floral, tem florais específicos para os tipos de diabetes, a atuação que está ocorrendo ali no animal, ou na pessoa, porque a gente também vê esse paciente como um terreno biológico, que a gente fala, né? Então a gente fala que aquele terreno biológico daquela pessoa está desestabilizado, está desequilibrado, desequilibrou. Então ela vai entrar ali dentro, vai procurar qual a célula, qual o órgão que está desajustado, e ele vai mandar essa informação. E essa informação vai falar como se fosse ali para aquelas células, para aquela bioquímica toda que acontece ali dentro. Pessoal, vamos começar a funcionar? Onde que vocês se perderam? Se for na parte, por exemplo, de uma emoção, de um pânico, de um trauma, a mesma coisa, ele vai lá procurar dentro daquelas caixas que a gente sabe que tem e vai dar essa informação. Então, o quântico, ele consegue atuar na parte orgânica da coisa mesmo, né? Como a gente pega o exemplo, vou pegar aqui para vocês verem, né? É o meu queridinho Oxyflower, né? Não sei se dá para o pessoal ver. Esse aqui é em gel, ele tem em gotas. Vou pegar o exemplo dele, né? Quem é meu paciente sabe que praticamente ele sempre está na minha prescrição.
O Oxyflow, ele tem uma frequência, né, ele dá a informação do oxigênio. Então, o que é isso? A gente sabe que quando, por exemplo, pegar um exemplo de uma ferida, né, o que está acontecendo ali? A célula, às vezes, não está conseguindo respirar, não está conseguindo ter informação para poder mandar as células naquele local para poder haver uma cicatrização. Então, quando você passa o gel naquela lesão ou toma ele em gotinhas, ele dá essa resposta. Se você pega, por exemplo, um paciente que teve um AVC, um derrame, alguma coisa, vamos falar na parte cerebral, que às vezes não chega essa informação, vai lá no médico, teve um AVC, teve isso, e tem toda aquela explicação que a gente também dá para o tutor, quando o animalzinho tem, da falta de oxigenação. Então, a gente dá essa informação. O Oxyflower, no caso, né, que é do oxigênio, essa informação, ele manda isso até lá. Então, ele consegue atuar diretamente nessa frequência energética de órgão de célula. Ele não fica só na parte emocional, como a gente vê no bar, né? Ele fica mais nessa parte daquela emoção para ser tratado daquilo que está acontecendo. Então, assim, resumidamente, assim, eu gosto de falar que, para o pessoal entender bem, assim, rapidamente, que o quântico atua dessa forma, né? Ele dá esse start ali para a célula, para o órgão, vamos funcionar através dessa ressonância vibratória, dessas frequências que a gente tanto fala aqui, porque cada órgão, cada célula, cada palavra tem uma frequência energética, né? Então, em Hertz, que a gente fala, e quando esse floral entra no nosso organismo, é como se ele se falasse, oi, tô aqui, vim te ajudar, entendeu? E aí começa a ter essa normativa, né? Tentar equilibrar, funcionar novamente esses terrenos biológicos que se desequilibram, né? Eu adoro eles, tanto para pacientes humanos, animal, até em planta eu já usei, tem resposta bem legal. O meu TCC da pós de terapia vibracional foi de uma ferida de uma pessoa que estava há 3 meses passando com dermatologistas, 3 ou 4 dermatologistas, não cicatrizava, tinha usado os antibióticos, anti-inflamatórios, enfim. E ela chegou para mim e uma amiga, né, em comum, falou para mim assim, eu não sei mais o que fazer, era uma ferida bem feia, eu tenho foto, tudo que coloquei no TCC. E eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, a gente vai tirar tudo, nesse caso, né, ela já tinha usado de tudo, estava largando tudo que ela tinha, e vamos usar o Oxyflower. E por incrível que pareça, eu fui acompanhando esse tratamento, desde a hora que as feridinhas foi ali cicatrizando, desde a hora que o primeiro pelinho foi aparecendo, até a hora que aquilo se formou e ficou ali bem legal. Então é como se a gente tivesse também feito uma desintoxicação de tudo aquilo que a pessoa tinha utilizado, né? Quando a gente fala também de desintoxicação, né, a gente não fala de uma intoxicação que a gente pensa só alimentar, a gente fala de uma intoxicação energética, né? A intoxicação que a gente sabe que os aparelhos eletrônicos trazem, e às vezes a gente não entende por causa dessas frequências, a intoxicação de palavras, de pensamentos, né, que vão inundando a nossa mente, que vão inundando o nosso corpo, e vão trazendo essas modificações celulares, né, retirando aquela energia que as células e os órgãos teriam que ter. Então, assim, acho que consegui explicar o quântico aí. Deu para entender? Show. Você sempre fala para mim, mas hoje ficou mais claro ainda. Aqui em casa, o Oxyflower não falta no peitinho da Isis e da Iris também, viu? Olha, depois, eu falo assim, ó, depois que eu uso o Oxyflower, não dá para ficar sem. É incrível. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, é que não vai dar para ver, eu acho. Eu tava com hoje eu levantei assim com uma coceirinha aqui, te juro, assim, não sei do que, parecia uma alergia, eu até comentei com a minha mãe. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei Oxyflower. Gente, eu juro pra vocês, eu passei, eu acho que era umas 5h10, nem tem mais bolinha, nem tá mais coçando, né? Então, assim, não é mágica, não é magia, né? Mas é que ele manda essa informação. Às vezes, alguma coisa ali, por exemplo, o folículo piloso, de repente ele estava intoxicado com algum perfume, alguma química, né? Alguma coisa que eu peguei no ar, um bichinho que pousou e ia começar a causar aquela energia, e você passou. O que ele faz ali, o Oxyflower, né? Quando você passa, ele tem a informação do peróxido de hidrogênio, ele entra em contato ali com as células, vai atuar ali dentro onde está acontecendo, e ele manda a informação do oxigênio, não coça, né? Não parou de coçar, não tem nem mais as bolinhas. Então, assim, eu falo que quando começa a usar o Oxyflower, a gente não fica sem. Eu vou dar um exemplo de um paciente meu, o Chuco, 18 anos, ele tem metástase em todos os órgãos, né? E claro, né, além das outras terapias que a gente faz com ele, ele teve um AVC, um possível derrame também junto, né?
o tutor não teve a condição de fazer os exames para a gente fechar totalmente o diagnóstico, mas enfim, ele tinha sequelas ali, estava com oxigenador cerebral e estava tendo alguns efeitos colaterais. Eu associei junto ao tratamento alopático, o Oxyflower, e a gente foi conseguindo tirar algumas medicações, e ele fica agora só com, além das medicações do coração, outras que ele toma ali alopaticamente, mas dessa parte ali, dessa oxigenação cerebral, ele tá com o Oxyflower. E eu já fiz o teste de deixar ele 2, 3 dias sem o Oxyflower e a gente vê uma resposta negativa. A gente volta com o Oxyflower e ele tem uma resposta positiva. Claro, lembrando sempre que terapia integrativa é o paciente como um todo. Então, o que serviu para o Chuco aqui é um exemplo, para a gente poder estar passando para outros pacientes, né? A gente tem que estar analisando cada caso e vendo cada paciente como aquilo que ele é. É que nem a Rê falou, tem o floralzinho para ansiedade? Tem, né, Rê? Mas não é uma ansiedade da Fernanda que é igual à ansiedade da Renata, né? Cada um tem uma ansiedade diferente. Por isso a importância do terapeuta, né? Terapia holística integrativa, para poder estar aí dando o caminho para vocês. Certo, Rê? Certo. E cadê nossas perguntas aqui? Então, Rê, vou colocar aqui, ó, que a Tamires pediu para perguntar, mostrar o que é um floral, acho que ela não conhecia, então eu tô pegando aqui, ó, um vidrinho de floral, né? Na maioria das vezes, floral de bar, esse aqui, tá? Ele é em gotinhas, acho que o pessoal tá dando para ver, aí a gente administra, né, para cada paciente de uma forma. A Rê trabalha fazendo o próprio floral dela, né, Rê? Eu, na maioria das vezes, meus pacientes de floral de bio, a própria Lilian tá aqui, eu dei até essa chamadinha para a Lilian poder entrar. Eu tenho parcerias com as farmácias de manipulação, né? E prescrevo e mando manipular de acordo com aquilo que cada paciente meu precisa. E ela tava perguntando como é que é, acabei de mostrar aqui. Ô, Rê, você tem mais alguma coisa para falar aí de florais? Porque senão a gente fica aqui até amanhã, né? Pois é, né? Eu acho que é isso, Fê, hoje. Acho que é dar essa explicação básica, né? Sim. De compreensão de como é o funcionamento disso, porque as pessoas não conhecem mesmo, né? Eu, há pouco tempo, sei lá, 15 anos atrás, também não conhecia, né? Como ele funcionava, e sempre fui muito adepta às terapias integrativas, né? Desde muito jovem. Então, é uma coisa diferente, nem todo mundo conhece esse tipo de terapia, ou então fala que é placebo, que o outro falou que é. Enfim, existe por trás todo um conhecimento, existe por trás todo um estudo. Alguém se dedicou para buscar isso. Sim. Foi meu primeiro curso que eu fiz de integrativa há bastante tempo. Nossa, acho que mais de 15 anos. Foi a floral e logo depois foi o floral e o reiki junto, né? Então, assim, é aquela paixãozinha que a gente vem trazendo junto, né? Eu acho que é por isso que eu falo, a terapia integrativa é apaixonante, porque a gente utiliza de várias terapias de acordo com aquele paciente. Então, às vezes, o pacientezinho X não vai usar o floral de Bach, mas vai usar o quântico. A gente, às vezes, pode misturar. Às vezes, aquele vai usar acupuntura e não vai utilizar, vai usar a fitoterapia. Então, por isso que a terapia integrativa apaixona tanto, né, Rê? Tem vários caminhos, né? Com certeza. Vamos chamar, então, a Lilian para ela falar um pouquinho sobre a farmácia. Vamos lá, Lilian? Para a gente poder fazer o nosso sorteio? Estou te convidando. Se você não ver, não olhar a gente, é o bugzinho que dá aqui do Instagram, que a gente ainda não conseguiu descobrir por quê. E... falando nisso, ela tem uma pergunta aqui, ó. Há alguns anos atrás, tinham livros para automedicação de floral. O que vocês pensam sobre isso? Rê? Quer responder, Fê? Pode responder, Rê. Eu estou aqui escrevendo aqui meu sorteio já. Então, por um lado, a ideia de Bach, no começo, era essa, de que as pessoas percebessem essas necessidades e buscassem a melhor terapia para si dentro das opções que ele deu, no florais, do que ele buscou. Então, assim, eu acho que é bacana. Eu só não sei se todo mundo está preparado para as interpretações que precisam ser feitas. Eu acho que é como uma psicoterapia. Você sozinho não consegue perceber os seus problemas. Muitas vezes você precisa que o outro te olhe para que te mostre qual é, de fato, o seu problema. Exatamente. Né? Às vezes precisa de um caminho que nem a avaliação da radiestesia, um caminho totalmente diferente, em que a gente não consegue entender o que está lá no inconsciente. Então, eu acho que é isso.
vai funcionar você tentando se tratar? Claro, você está tentando se tratar e o floral tem um efeito medicamentoso, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que é diferente quando o outro olha para você, né? Por isso a terapia, por isso que eu acho que é interessante essa terapia, tanto na tua queixa mesmo, das pessoas que fazem o trabalho com floral a partir de uma queixa, quanto as pessoas que fazem o trabalho a partir de uma avaliação energética na radiestesia. Eu sou super, assim, da mesma opinião. Eu acho que é difícil a gente se avaliar, né? É por isso que eu falo que quando a gente nasce, a gente tinha que estar com o psicólogo e com o acupunturista já para a gente poder se tratar. Porque é difícil a gente ver os nossos efeitos, a gente às vezes não quer escutar determinados tipos de coisa, o olhar do outro, às vezes, e a gente tem também, né, como a radiestesia, ferramentas para a gente poder estar entendendo o que está acontecendo com aquele paciente. E às vezes a gente, porque, por exemplo, eu e a Renata, a gente não fica se autoprescrevendo medicação, né, os florais para a gente mesmo. É um exemplo que eu vou dar, que a gente vai estar conversando aqui sobre o binônimo pai e mãe, que é o professor Matheus. Ele é nosso professor de fitoterapia, né, Rê? A gente enche o saco dele pra caramba, né? Que a gente conta dos nossos problemas para ele e tudo, e é ele que vai, de repente, auxiliando a gente nessa prescrição de fitoterapia, porque o olhar dele, daquilo que está acontecendo para nós, é totalmente diferente. E quando ele começa a falar, você fala, é isso mesmo, não tem como esconder. E é a mesma coisa o nosso com o paciente. É diferente você falar, olha, você está sendo aqui uma pessoa agressiva. Aí você vai falar, nossa, eu agressiva? Imagina, né? Imagina, eu queria falar daquele jeito, a pessoa não me entendeu. Então, a minha opinião nada como um terapeuta integrativo holístico para estar auxiliando. Como eu sou da opinião, a Rê sabe que eu acho que cada especialista com a sua especialidade, né? Cada um estudou ali porque tem o seu conceito, vive aquilo todos os dias, então existe por conta daquilo. É a minha opinião. Então eu acho que automedicação, não. mesmo sendo integral. E acho que assim, Fê, também, assim como tanto o floral quanto a aromaterapia, se eu não me engano, tem florais, tem livros que vêm falar de sintomatologias físicas. Então, Sim. a aromaterapia é uma que vem cheia. Para tal doença, tem esse floral, se você usar esses aromas. E quando a gente trabalha essas questões mais emocionais, não adianta a gente trabalhar só o físico que está manifestando, né? Não. Então, tô lá com uma dermatite. Ok. Aí você vai usar, vamos pensar na aroma, vai usar melaleuca e lavanda para dermatite. Sim. Agora, existe uma questão lá atrás que está trazendo essa dermatite. Então, você precisa de um processo reflexivo, de um aroma, que vai te fazer um outro movimento energético. Senão, você vai ficar só no controle, assim como um alopático, né? Então, eu acho que o floral também entra na mesma. Você consegue fazer automedicação a partir de um sintoma físico. E é esse que eu não acredito muito. Eu acredito muito mais no sintoma emocional, que é a proposta, né? E, claro, ele acaba somatizando numa questão física. Agora, o mesmo sentimento, ele somatiza de formas diferentes no nosso corpo. Então, a gente vai ser menos assertivo tratando um problema somatizado, né? Com certeza. O Rê, um pouquinho pra gente, dá o farmacêutico? Sim, então, a Farmacêutico é uma farmácia de manipulação, é pioneira no mercado magistral, na Baixada Santista, né? Esse ano nós estamos fazendo 41 anos de atuação no mercado magistral. E em 2019, né, há 5 anos atrás, a gente sentiu a necessidade de estar montando a divisão veterinária. Né? Então, o farmacêutico, a gente brinca, né, que a farmácia da sua confiança passou também a ser a do seu pet. Sim. A gente precisava ampliar isso, né? Sim. Muitas pesquisas mostram que de cada 4 famílias, pelo menos uma tem um pet, né? Depois da pandemia, isso ficou muito evidente, né? A forma como nós nos relacionamos com eles, os cuidados que hoje a gente tem. Então, nada mais do que menos importante a farmácia ter aí um olhar muito específico para esse setor, né? Então, hoje a gente conta com 2 laboratórios, né, separados. Então, a nossa unidade da Pinheiro Machado, segundo andar, ele tem somente o laboratório para manipulação veterinária, né, com todo o cuidado em relação aos recipientes, aos conservantes, aos agentes molhantes. Por isso que eu falei sobre o veículo, né, tanto do floral quanto da homeopatia. Eu também não utilizo álcool, a gente sabe do grau de toxicidade. Logicamente, a gente respeita a necessidade do prescritor. Então, havendo a necessidade, a gente sempre vai respeitar o que vem na receita. Mas não vindo na receita, a gente realmente trabalha
com isenção total de álcool, né, para evitar esse tipo de toxicidade. Então, assim, a divisão veterinária ela vem para isso. Ela vem para ter um olhar para as diferentes espécies, para as particularidades, né? E a gente está aí no momento de divulgação, né? Em 2019, logo depois veio a pandemia, a gente não teve tempo de explorar, né, tudo isso junto aos médicos veterinários e aos clientes. Então, agradeço a oportunidade de poder estar dividindo com vocês algo que eu gosto muito de fazer também. Perfeito, parabéns, Bacana, perfeito mesmo. bacana.